Boa tarde a todos. Meu nome é Vanderlei Terezinha, eu sou voluntária da Juriscons. Eu falo aqui de Porto Alegre, onde eu resido e trabalho também como magistrada. O nosso tema hoje, que vai ser tratado nessa web conference, é o tema do perdão, que eu entendo que seja um tema muito importante para todos nós. Um tema bastante estudado em várias filosofias e também várias religiões, porém o foco da nossa conversa aqui hoje é falar sobre o perdão sob a ótica da conscienciologia e mais especificamente sob a ótica da paradireitologia. Então eu vou começar a nossa web conference. E, à medida que nós formos tratando dos assuntos, qualquer pergunta, qualquer dúvida, por gentileza, possam encaminhar pelo chat, que à medida que forem chegando, eu vou respondendo e tirando as dúvidas. Agradeço a participação de todos já antecipadamente. Estou muito feliz em poder falar sobre esse tema, que é um tema de pesquisa. Eu venho pesquisando esse tema já há alguns anos, e para mim é sempre uma satisfação falar sobre isso. Então, nós vamos começando. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a Juriscons, que é a Associação Internacional de Paradireitologia. É uma instituição conscienciocêntrica, interassistencial, multidimensional, universalista, tem natureza científica, educacional, cultural, político-partidária, dedicada à pesquisa, ao ensino, desenvolvimento, expansão, consolidação e divulgação da paradireitologia. Ela foi constituída em 25 de abril de 2015 e é uma instituição sem fins lucrativos, sem vinculação a qualquer ideologia político-partidária ou religiosa. É estritamente de cunho científico e assistencial. Também gostaria de frisar, lembrar sempre que a conscienciologia, ela se baseia na descrenciologia, um dos nossos princípios é a descrenciologia, portanto, não acreditem em nada, nem mesmo no que for falado nessa web conference, tenha suas experiências pessoais, porque esse tema, o tema que eu vou tratar é fruto da autopesquisa. Então, a minha visão a respeito desse assunto. Portanto, cada um de vocês deve ter suas experiências pessoais e não acreditar no que eu vou tratar aqui. Apenas os temas que eu vou tratar são verdades relativas, sujeitas a reflexões pessoais, e cada um tira, então, suas conclusões do que é válido ou que não é, daquilo que nós formos tratar aqui. Bem, então, o nosso estudo, como eu já falei, do perdão, ele vai se basear na ciência conscienciologia, que é uma ciência que estuda a consciência de forma abrangente, focada em alguns pilares. A conscienciologia tem alguns pilares. O pilar principal, que é o fundamento filosófico da conscienciologia, é a cosmoeticologia, que nós vamos tratar em seguida mais detalhadamente do que seria a cosmoética. Mas os pilares da conscienciologia como ciência são a multiexistencialidade, que é, no caso, a nossa holobiografia. Nós somos consciências que já vivemos muitas vidas e vamos viver muitas outras ainda. Portanto, nós nos manifestamos em várias dimensões também, na decorrência desse fundamento, é que quando nós morremos, quando nós descartamos o nosso corpo, nós apenas trocamos de dimensão. E assim nós vamos nos revezando em dimensões intrafísicas e extrafísicas, que é um processo evolutivo no qual nós estamos, neste momento, sujeitos, né, a essa condição desse ciclo multiexistencial, no sentido de que nós morremos e vivemos várias vezes, não é?
até atingir um certo patamar evolutivo, quando nós não estaremos mais sujeitos a esse processo. Então, um outro pilar da conscienciologia é a bioenergética. Como nós somos seres vivos, nós temos bioenergias, e essas energias interagem com o meio ambiente e com outras consciências também. Além disso, né, as nossas percepções também, elas são muito mais amplas do que essas dos 5 sentidos físicos, tanto que nós temos possibilidade de perceber energias, perceber outras consciências que atuam em outras dimensões e também nos manifestarmos na dimensão extrafísica através das projeções conscientes, projeções de consciência de forma consciente. E dentro dessa ótica, nós trabalhamos o foco da conscienciologia é a autopesquisa. Então, é cada um desenvolver as pesquisas da sua intraconsciencialidade para se conhecer melhor. É o autoconhecimento com base na autopesquisa. E como eu já havia falado a respeito das manifestações da consciência, nós atualmente manifestamos através de 4 veículos. Ou seja, o corpo físico, que é o corpo mais denso, o psicossoma, que é aquele corpo onde há uma ligação ali, que é como se fosse um clone, né? Mas que atua numa outra dimensão, que é o psicossoma, que é um corpo mais permanente. O psicossoma e o soma, eles são ligados por um corpo energético, que é esse que aparece em amarelo, onde funcionam os chakras, né, que fazem as interconexões das energias com os nossos veículos, e o corpo mental, que é aquele corpo mais sutil, que não tem forma, que é onde nós nos manifestamos, vamos dizer assim, onde seria a sede da consciência, né? Então, a conscienciologia parte do pressuposto que nós nos manifestamos através de 4 veículos e que esses veículos interagem entre si e com as outras consciências e também com os ambientes. E a cosmoética, então, como eu já havia falado, é a filosofia que rege todo esse conjunto de princípios e de pilares da conscienciologia, porque são normas universais que transcendem simplesmente a dimensão intrafísica, né? Porque nós, no intrafísico, vivemos sujeitos a normas e regras que são restritas a esse momento onde nós estamos agora, né? Nós estamos aqui ressomados, temos um corpo físico, estamos sujeitos a leis relacionadas com locais, com momentos históricos, mas a cosmoética, ela é uma lei, uma ética universal, que ultrapassa os limites da vida intrafísica, né? São leis cósmicas que regem todo o universo. Então, é dentro dessa ótica que nós trabalhamos na ciência conscienciologia, porque uma vez que a conscienciologia transcende o paradigma materialista, né, também necessita de conter uma filosofia, preceitos éticos mais abrangentes também que se relacionam com os preceitos universais e cósmicos. E dentro dessa reflexão, é importante a gente considerar uma outra proposta da conscienciologia, que é o Pensene. Por que é importante a gente entender o Pensene? Porque tem tudo a ver com a cosmoética e tem tudo a ver com todas as outras variáveis que nós falamos até agora. Então, a ideia a respeito de Pensene é que a unidade de manifestação da consciência, ela possui 3 elementos indissociáveis. Então, como nós temos vários veículos de manifestação, todos esses veículos atuam, né, juntamente. Então, quando nós pensamos, nós estamos automaticamente sentindo e
emitindo energia. Então, eu sempre peço para fazer esse exercício. Vamos pensar numa pessoa. Uma pessoa qualquer, seja das nossas relações, ou alguém que a gente conhece. Né? Quando a gente pensa nessa pessoa, nesse indivíduo, automaticamente nós manifestamos um sentimento. Se for uma pessoa que nós amamos, quando nós pensamos nela, automaticamente nós vamos estar sentindo também algo positivo, sentindo um amor, sentindo carinho, afeto. E, consequentemente, o nosso corpo energético também está, né, emitindo uma energia de afeto e de carinho, e essa pessoa, então, vai receber essa energia. Né? Ao contrário, quando a gente pensa numa pessoa num desafeto, naturalmente, o nosso sentimento é um sentimento de repulsa, de raiva, né? E a nossa energia também vai conter essa qualificação. E essa pessoa vai receber também uma energia não saudável, uma energia patológica. Então, a cosmoética, ela é importante e ela atua também onde a lei física, a lei intrafísica não atua. Porque no mundo físico, né, nas leis físicas, existe um princípio de que ninguém pode ser punido pelo pensamento. Então, quando uma pessoa, né, pensa em praticar algum ato ilícito, alguma coisa errada, mas não faz, né, na lei intrafísica não há punição alguma. Né, porque existe um princípio latino que diz cogitatio nemo patitur. Né? Então, ninguém pode ser punido pelo pensamento. Já quando se pensa numa ética mais abrangente, numa ética cósmica, como a cosmoética, quando nós pensamos mal de alguém, né, nós estamos sendo anticosmoéticos. Então, ampliando o paradigma das nossas manifestações, nós vamos perceber a importância de nós considerarmos também, né, essa ótica mais abrangente a respeito daquilo que é ético, a respeito da moral, porque quando se pensa em várias dimensões, em várias existências, em vários corpos, né, se precisa de uma ética muito mais abrangente para compreender todas as manifestações conscienciais. Eu estou sendo claro agora? Bem, então nós vamos seguir aqui, vamos pensar, começar a entrar, então, na especialidade, numa especialidade da conscienciologia, que é o para-direito, e é a especialidade da jurisconsciência. Então, o que é o para-direito? Que é onde nós vamos falar sobre o perdão, sob a ótica do para-direito. O para-direito, segundo a enciclopédia da conscienciologia, é a ciência aplicada aos estudos técnicos para técnicos, pesquisas para pesquisas e teáticas, do conjunto de normas, princípios e para leis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras, retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos e o emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade. Então, é um conceito bastante complexo, mas nós vamos dissecar ele para compreender. Mas se eu fosse fazer uma síntese bem rasa do que seria o para-direito, o para-direito é o estudo das leis evolutivas. Né? Então, quando nós falamos no início, né, nós estamos sujeitos a um mecanismo evolutivo que no nosso nível atual pressupõe a multiplicidade de ressomas e dessomas, ou seja, de vidas e de mortes. Né? Esse processo ele está sujeito a leis. E essas leis são leis evolutivas, que são decorrentes do fluxo natural do cosmos, que nós não temos ainda compreensão exata de como funciona esse fluxo do cosmos, mas o certo é que a evolução é inexorável e ela acontece para todas as consciências. Então, e o para-direito se propõe a estudar essas leis.
Então, o para-direito, decompondo, então, esse conceito de para-direito, ele consiste no estudo dos princípios e das leis multidimensionais da evolução. Então, são as leis da evolução que o para-direito se propõe a estudar. Essas leis se evidenciam aonde? No fluxo do cosmos. As leis evolutivas, elas seguem o fluxo do cosmos. Entende-se e segue-se o fluxo do cosmos a partir do emprego correto das energias. Então, quando é que nós sabemos que nós estamos no fluxo do cosmos? Quando nós aplicamos corretamente as nossas energias. Ou seja, quando nossas energias são cosmoéticas, são limpas, são mais harmonizadas a este fluxo. E quando emprega-se as energias corretamente, quando se tem a mega-fraternidade como valor principal. Então, a mega-fraternidade é a síntese do para-direito. Então, é uma decorrência. O para-direito é o estudo dessas leis multidimensionais da evolução. Essas leis, elas estão se manifestando no fluxo do cosmos. Nós estamos cada vez mais próximos desse fluxo quando nós empregamos corretamente as nossas energias e quando nós buscamos colocar como principal valor da nossa existência a mega-fraternidade. Então, há um fluxo, né? O cosmos ali, como a gente vê aqui no início desse fluxo, né? Desse diagrama, existe uma organização inteligente no cosmos, que ela tem um fluxo, né? E os nossos pensênios, eles interferem nesse fluxo, né? Então, quanto mais retas, mais justas, mais sadias forem as nossas pensenizações, ou seja, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas energias, mais nós estaremos próximos dessas leis evolutivas. Então, em síntese, o para-direito estrutura o modo de evoluir de todos multidimensionalmente, de forma individual e grupal. Bom, e o que é para-dever, então? Se já se diz que a todo direito corresponde um dever, então, dentro do para-direito, né, dentro da para-direitologia também, aos para-direitos correspondem os para-deveres. Então, o que são os para-deveres? Segundo a Enciclopédia da Conscienciologia também, a condição, para dever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e para leis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Bom, então nós também vamos dissecar esse conceito, né, para torná-lo mais fácil de compreensão, mas o para-dever, ele nasce quando a consciência começa a ter lucidez desse processo evolutivo. À medida em que nós começamos a compreender que nós estamos sujeitos às leis evolutivas, sujeitas a um mecanismo de evolução que é grupal, né? Ele é individual, mas ele também é grupal. Aí começa a nascer, então, o para-dever, que são os compromissos pessoais que nós mesmos nos impomos, porque são aquelas condutas pró-evolutivas. Então, decompondo o para-dever. Só podemos falar em para-dever quando há lucidez sobre o para-direito. Então, quando nós começamos a nos dar conta que existem para-leis, que existem leis evolutivas, aí começa, então, a surgir, né, um início de noção de para-dever. Tal lucidez é decorrente do desenvolvimento da autoconsciência sobre a própria evolução. Então, quando nós nos tornamos autoconscientes de que nós somos consciências em evolução, quando a gente se dá conta disso, começa a nascer o para-dever. Porque a própria evolução somente se dá quando a pessoa se entrosa coletivamente. Então, como a evolução é individual e grupal, né, existem para-deveres que são nossos, individuais, e existem para-deveres que têm a ver com o grupo evolutivo, nós vamos ver mais adiante. Então, o para-dever é um encargo evolutivo, mas um encargo no sentido de que é uma responsabilidade autoimposta.
A própria consciência determinou para si aquele compromisso, aquele encargo. Tá? Esse encargo foi assumido de forma lúcida, com base na teoria que foi trabalhada durante o curso intermissivo. Tá? Ninguém nos obrigou, ninguém botou uma faca no pescoço para a gente assumir os compromissos evolutivos. Nós, durante o curso intermissivo, tá, nos demos conta de que deveríamos assumir determinados compromissos, porque aquilo era o melhor para nós, evolutivamente falando, no contexto onde nós nos encontramos. Então, são compromissos definidos pela própria pessoa, evidentemente, dentro daquele critério do livre-arbítrio e determinismo. Quanto mais livre-arbítrio, mais a consciência pode definir os seus para-deveres, né? E isso também organizado junto com os nossos orientadores evolutivos, que nos ajudam a perceber quais são as melhores situações, né? E quais são os melhores para-deveres que nós podemos nos impor naquele contexto durante o curso intermissivo, né? Quando nós tivemos todo o referencial teórico, quando nós mudamos a nossa forma de ver a evolução, né? Nós estudamos junto com os nossos orientadores evolutivos aquilo que seria melhor para nós. E aí, então, nós consensamos com eles responsabilidades e compromissos a serem cumpridos aqui, né? E que são traduzidos através da nossa PROEX e no contexto de vida onde nós somos inseridos. Então, esses compromissos foram conscientes para serem assumidos na ressoma e deve haver um entrosamento desses compromissos entre a evolução individual e a evolução grupal. Então, para dever são compromissos assumidos, né? Então, ele corresponde aos compromissos daqueles que está consciente da própria evolução entrosada à evolução grupal. Então, ninguém nos obrigou a nenhum para-dever. Né? Todos eles foram assumidos conscientemente, depois de muita reflexão, de muito estudo, de muita análise da nossa condição evolutiva, junto com os nossos orientadores. Então, o que seria a paradireitologia? Paradireitologia é a soma ou a interação dos estudos do paradireito e paradever. Então, o paradireito estuda o modo de evoluir da consciência, o paradever estuda o conjunto de responsabilidades que são necessárias a essa evolução, e isso tudo é estudado pela paradireitologia. E, no meu ponto de vista, a minha autopesquisa, nós temos paradever em 3 áreas de atuação. Né? Quando nós ressomamos, nós temos paradever correspondente ao ego-karma, ao grupo-karma e ao polikarma. E aí, então, nós vamos detalhar isso aí. Né? Em relação ao ego-karma, né? O que é o ego-karma? É a convivência obrigatória da consciência consigo mesma. Tá? Então, eu até, sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro que quando eu li o livro da professora Malu Balona, a Autocura através da reconciliação, uma coisa que me chocou e que, por ser tão óbvio, né, às vezes choca, porque o óbvio nem sempre ele é visto, né, é que ela colocou ali: nós estamos condenados a conviver conosco mesmo por toda a eternidade. Então, isso me causou um choque, né? Que eu pensei, puxa vida, é uma verdade, né? Todos nós estamos condenados a conviver conosco mesmo por toda a eternidade, porque a consciência não morre. Então, se nós temos uma convivência obrigatória, é a convivência conosco mesmos, né? A convivência pessoal. E aí, então, eu me pergunto, né? Nós somos consciências, nós gostamos da nossa autoconvivência, né? Nós temos uma boa autoestima, nós somos uma pessoa agradável para nós mesmas. Então, aí eu coloco, né, dentro do tema do perdão, a importância de estudar o autoimperdoamento
quando se fala de ego-karma. Né? Como que nós vamos nos melhorar? Como que nós vamos ter uma autoestima melhor? Né? Como que nós vamos gostar de nós mesmos, se não for pelo exercício do autoimperdoamento? E o que é o autoimperdoamento? Né? Não é, ao contrário do que possa parecer, pelo termo autoimperdoamento, né? Não é a autoculpa, não é a autopunição, não é masoquismo, não é o autoflagelo. Muito pelo contrário, o autoimperdoamento é um exercício de respeito pessoal, de autorrespeito. Então, quando eu me dou conta que eu tenho um traço ainda, um trafar, né, um traço fardo, ou algo que ainda me falta obter, né, e reconheço isso, né, quando eu reconheço meus erros, quando eu procuro reparar os danos, quando eu não me permito mais repetir o mesmo erro, e me proponho a reciclar, isso é exercício de autoimperdoamento. É a autoincorruptibilidade, é não passar a mão por cima de si mesma, tá? Não bater no próprio ombro e dizer, não, tudo bem, todo mundo erra. Não, é reconhecer o erro e não se permitir repeti-lo. Isso é um exercício de amor próprio equilibrado. Tá? E o amor próprio equilibrado é o fundamento da mega fraternidade. Porque quem não se ama não poderá amar a humanidade. Nós temos que começar amando a si próprio. É o fundamento básico. Então, se eu não me amo, que exercício eu preciso fazer? É o exercício do autoimperdoamento. Porque se eu não gosto de mim do jeito que eu sou, eu tenho que ser autoimperdoadora comigo e reciclar. Essa é a proposta do autoimperdoamento. É promover a reciclagem. Tá? E o Código Pessoal de Cosmoética é importantíssimo para isso. Porque quando a gente trabalha os erros, quando a gente faz o Código Pessoal de Cosmoética, a gente trabalha naquilo que nós temos de anticosmoético conosco mesmo. Tá? Então, o autoimperdoamento é um exercício de autocosmoética. Tá? Porque nós vamos ver aquilo que ainda não está bom, que a gente acha que não está funcionando bem, onde a gente erra, seja na omissão, seja na repetição de algum traço fardo, e ali, então, nós vamos estabelecer cláusulas para ter uma nova conduta, um neocomportamento. E, portanto, o Código Pessoal de Cosmoética é a teática do imperdoamento, do autoimperdoamento. Quando eu coloco ali as minhas cláusulas, aquilo que eu quero mudar, aquilo que não me serve mais, e estabeleço uma cláusula que me obriga a um novo comportamento, eu estou sendo autoimperdoadora. E assim, eu vou reciclando, vou me melhorando, vou ganhando mais autorrespeito, a autoconfiança, a autossegurança, amor próprio e, consequentemente, meus pensenes também serão mais íntegros, mais retos, mais sadios, mais harmonizada estarei ao fluxo do cosmos, né? E portanto, mais próximo, né, dessas leis evolutivas, mais compreensão a respeito dessas leis evolutivas e mais mega fraterno, que é o objetivo maior, né, do estudo da paradireitologia, né, é que nós possamos nos tornar mais mega fraternos. Bem, então, seguindo o nosso segundo grupo, segundo mundo de relações, né, segundo grupo de relações, no caso, é o grupo karma, que é a nossa convivência obrigatória com os outros. Bom, esses outros, né, são aqueles que nós amamos e aqueles que nós também não temos muita afinidade. Né? Mas por que é importante? Né? Por que é importante o grupo karma e o exercício do heteroperdoamento? Porque essa convivência com amizades e inimizades é muito importante para nós. Porque no extrafísico, as consciências se agrupam por afinidade positiva. Né? Nós vamos estar no meio, ou junto, compartilhando momentos com consciências que
têm pensenes semelhantes aos nossos, né? Tem um nível de cosmoeticidade semelhante ao nosso. Porém, aqui no intrafísico, o nosso grupo Karma ele é muito variado, muito mais variado. Então, existem afinidades positivas, que são aquelas ideias afins, são aquelas consciências que nos compartilham de pensenes semelhantes, que têm mais ou menos o mesmo nível de cosmoética nosso. E isso é maravilhoso, a gente poder ter pessoas, ter outras consciências para compartilhar as nossas ideias. Mas também existem aquelas consciências com as quais nós temos uma desafinidade. E essa desafinidade, ela ocorre por falta de identidade cosmoética. Não é que as pessoas, vamos dizer assim, que existe um gap evolutivo no sentido de que a identidade cosmoética é diferente. Porque todos nós temos valores, princípios, experiências muito particulares. Tá? Todas as nossas vivências, né, são muito particulares. Então, e a vivência de outras consciências também são particulares. Aí pode ocorrer que duas consciências que estejam convivendo neste plano intrafísico tenham experiências muito diferentes e a identidade cosmoética, a falta de identidade cosmoética, traz uma desafinidade. Então, é difícil a conversa, é difícil a compreensão, porque existe realmente um gap evolutivo. E aí está o exercício importante, porque há muita construtividade nas diferenças. Aprender a conviver com aqueles que não pensam, não sentem e não agem da mesma forma que a gente é um exercício muito rico para nós, consciências que estamos em evolução. E aí é onde nós vamos exercer a nossa mega fraternidade. Então, a desafeição, na verdade, é uma incomunicação. O outro não tem o código de acesso à informação que está sendo transmitida, e isso gera conflitos. Então, quando uma pessoa fala A e a outra entende B, né, o que existe aí? Existe uma incomunicação e pode gerar uma série de conflitos. Agora, é justamente aí, né, nessa diferença, nessa diversidade, nessa multiculturalidade, né, e que nós vamos aprender a exercer a mega fraternidade. Então, a questão sempre, né, é discordar das ideias, jamais discordar da pessoa, discordar das ideias, não excluir a pessoa. Ser contra o erro e não contra as pessoas. Então, é um primeiro exercício que nós vamos fazer. E nesse convívio, nós que temos um pouco mais de compreensão a respeito dos mecanismos evolutivos, né, de como que funciona a evolução, a responsabilidade é nossa. Nessa diversidade de convivência com outras consciências dos mais diversos níveis evolutivos, a responsabilidade de como nós vamos agir é nossa. Nós temos que assumir isso para nós mesmos. Então, nós temos duas possibilidades quando se trata em questão de responsabilidade, que a responsabilidade nada mais é do que uma habilidade para escolher a resposta. Então, nós podemos ter uma conduta reativa, tá? Quando nós temos um conflito, uma dificuldade com uma outra consciência ou com uma situação de vida, nós podemos ter duas respostas diferentes. Ou nós respondemos reativamente, que é ainda uma resposta muito instintiva, muito primitiva, tá? Porque há o estímulo e nós devolvemos a resposta conforme o estímulo. Tá? Então, uma consciência que tem uma conduta reativa, ela constrói a vida emocional em torno do comportamento dos outros. Então, o outro agiu, eu respondi. Tá? Se o outro foi agressivo comigo, eu reajo de forma agressiva. Tá? Se o outro me machucou, eu vou reagir também
conforme esse estímulo. Só que entre o estímulo e a resposta, existe um espaço para a consciência refletir e usar o seu discernimento. E quando isso acontece, então, nós podemos ter uma conduta proativa. Ou seja, nós continuamos influenciados pelo comportamento dos outros, mas a nossa resposta é uma escolha baseada em valores. E aí entra, então, o para-direito, a cosmoética e o perdão, que é o nosso tema. Então, quando frente a um estímulo, nós temos duas opções. Ou responder reativamente, na mesma medida do estímulo, que é aquela resposta instintiva do luta ou fuga, né? Ou nós lutamos e devolvemos uma resposta semelhante ao estímulo que nos foi posto, ou nós fugimos, né? Que é outra resposta instintiva, ou nós usamos do nosso discernimento e refletimos, né, nesse espaço de possibilidade, né, entre o estímulo e a resposta. Existe um espaço que nós podemos usar o nosso discernimento e a nossa lucidez e dar uma resposta mais positiva, mais efetiva, mais evolutiva, baseada em valores cosmoéticos, né? E no nosso caso aqui, um perdão. E quando a gente fala em perdão, o que vem a ser o perdão? Eu vejo que eu mesma tinha muita dúvida do que seria o perdão, não tinha uma compreensão clara a respeito do que seria o perdão, tanto que foi um tema que me dediquei a estudar por necessidade pessoal, porque eu queria compreender melhor isso e queria dar uma resposta diferente dentro daquela situação que nós comentamos antes, né? Eu queria dar uma resposta mais evolutiva para as situações de vida e achei que eu precisava compreender mais sobre o perdão. Então, para a gente poder entender melhor, eu gosto de partir sobre o que não é o perdão. O que não é o perdão? Aceitar uma injustiça não é o perdão, porque não tem nada a ver. O perdão não quer dizer abrir mão, né, ou achar que aquilo que foi praticado, alguma conduta que foi praticada em relação a nós, não seja injusta. Muitas vezes a conduta do outro é injusta, mas nós não necessita perdoar, dizer que não, tudo bem, é uma injustiça, mas eu aceito a injustiça. Não, isso não é perdoar. Isso às vezes até é uma vitimização, mas não é perdão. Não é condescendência com o comportamento do outro. Passar a mão por cima, bater no ombro e dizer, não, tudo bem, você errou, mas todo mundo erra. Não, todo mundo erra, mas não necessariamente a gente precisa ser condescendente com o erro. É uma oportunidade, às vezes, o erro é uma oportunidade da gente fazer um esclarecimento. Tá? Então, quando a gente começa a ser condescendente com o erro dos outros, a gente entra num acompliciamento. E o acompliciamento não é cosmoético. Então, ser condescendente com o erro alheio também não é perdão. Né? Esquecimento do fato, tampouco. Né? Os fatos anticosmoéticos estão aí. Né? Às vezes, é importante não esquecê-los para não repeti-los. Né? A humanidade já passou por muitas situações difíceis, né? Muitos absurdos, muitos atos anticosmoéticos, a história está aí para nos contar isso, mas esquecer os fatos não é perdão. Esquecer os fatos é permitir, às vezes, que esses fatos possam se repetir. Né? Então, é importante a gente lembrar do fato, saber que é anticosmoético para não repeti-los e não permitir que eles sejam repetidos.
Também não é desculpar o mau comportamento, achar que tudo certo, tudo bem, não tem problema, né? A gente está aí para evoluir, né? Não é ignorar os sentimentos também, a gente achar que como nós somos intermissivistas, como nós tivemos já vamos dizer assim, uma melhora, né? uma lucidez maior a respeito da nossa evolução, que a gente não possa ter sentimentos negativos, isso é um equívoco, a gente tem, porque os sentimentos, as emoções são fisiológicas, né? Então, se alguém nos tratou mal, se alguém nos magoou, nos feriu, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir raiva. Agora, é importante entender o porquê desses sentimentos, né? Mas não ignorá-los, dizer, não, isso não me atinge, né? Porque eu perdoo. Sim, eu devo perdoar, mas eu tenho que compreender por que eu me magoei com aquilo, por que eu sofri, por que aquilo me feriu, aí sim eu vou conseguir perdoar. Porque se eu mascarar meu sentimento, mascarar meu sofrimento também, achar que não, eu sobrepairo, né? Eu não posso, eu tenho que agir pelo mental soma, não pelo psicossoma. Claro, ótimo, se a gente conseguir, quanto mais a gente conseguir agir pelo mental soma, melhor para nós. Só que nós temos psicossoma ainda e vamos tê-lo por muito tempo, muitas ressomas ainda. Então, ignorar o psicossoma, achar que a gente não sofre, que a gente não tem raiva, que a gente não tem sentimentos de tristeza, de frustração e de mágoa, isso é um equívoco. Isso não é perdão. Passividade em relação abusiva também não é perdão. Permitir, né, que se permitir permanecer numa relação abusiva não é ato de perdão, é ato de masoquismo ou de vitimização. Então, algumas coisas a gente tem que clarear a respeito do perdão. E o que é o perdão, então? O perdão, na verdade, eu considero o perdão como uma técnica de viver, porque ele exige um esforço de aprendizado, a gente precisa aprender a perdoar. Vamos dizer assim, que na nossa condição evolutiva, nós estamos exercitando um aprendizado. Então, é necessário aprender a perdoar. É um processo de autocura, porque dependendo do tipo de sofrimento que a consciência enfrentou, dependendo do nível de mágoa, de injustiça, enfim, é necessário trabalhar a autocura, né? Então, o perdão é um processo de autocura. É uma decisão intraconsciencial no primeiro momento, né? Eu preciso querer perdoar. Para perdoar, eu preciso ter vontade, eu preciso me decidir pelo perdão. Então, seja lá o que for que tenha acontecido comigo, o primeiro passo para eu exercitar o perdão, ou para eu aprender a perdoar, é eu tomar a decisão de perdoar. Não é porque me dizem que perdoar é bom, não é porque, vamos supor que a gente, sem perdão, não existe libertação, né? Tem uma série de coisas que a gente sabe, mas a decisão, primeiro, é pessoal, é intraconsciencial. E aí entra uma situação bastante interessante, porque a gente, para decidir perdoar, precisa saber onde é que aquele ato de determinada pessoa nos atingiu. Por que isso? Porque nós precisamos, se nós não estamos assumindo uma posição de vítima, uma posição de coitadismo, de masoquismo, então, porque às vezes é difícil o perdão, porque o perdão implica abrir mão de responsabilizar o outro e assumir a própria responsabilidade pela sua evolução e pela sua felicidade. Então, a decisão de perdoar é uma decisão que tem que ser muito refletida para saber exatamente, né, se nós estamos dispostos a assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. Porque às vezes é muito mais cômodo a gente
atribuir aos outros, né, ao comportamento dos outros, a nossa condição de vida, enfim, a responsabilidade pelas nossas falhas ainda que nós cometemos evolutivamente falando. Né? Então, é uma escolha cosmoética. Eu não tenho dúvida que é a melhor escolha que a gente pode tomar, porque os benefícios do perdão são imensos. É uma habilidade, a gente aprende a perdoar, existe todo um processo, né? Aí eu recomendo, até eu escrevi um verbete que eu apresentei na Semana do Para-Direito, que é Técnica do Perdão. Ali detalha bem todos os passos, né? As etapas que a gente deve trabalhar para conseguir de uma hora para outra. Né? Ele não é instantâneo. O perdão é um processo, às vezes lento, depende muito, né? do nível de, vamos dizer assim, de mágoa, né? Tanto de mágoa que a consciência enfrentou, quanto mais difícil. Tem uma relação de afeto, né? De intimidade, que nos machucam, praticam atos anticosmoéticos, né? Nos magoam profundamente, e aí, quanto mais profunda for a dor, mais difícil o perdão. Então, é uma habilidade que é conquistada, mas depende muito do esforço pessoal e da vontade de ser visto. Tem um psicólogo americano, que é o Frederick Luskin, ele tem um estudo na Universidade de Stanford, inclusive ele tem um livro que é O Poder do Perdão, que é um livro muito bom, bem técnico, e ele trabalha já há muitos anos com pessoas vítimas de violência, às vezes até de violência de guerras civis, pessoas que perderam familiares em guerras, enfim, todo tipo de situação em que haja uma necessidade de perdão. E ele tem vários vídeos no YouTube, até recomendo, e um dos vídeos ele explica rapidamente o que é o perdão. Ele diz assim: o perdão é a resignação, ou seja, é a capacidade de resiliência quando eu quero um sim e obtenho um não. Então, quando é que eu quero um sim? Quando eu quero o afeto de alguém, eu quero um sim. Mas esse alguém não me retribui esse afeto, né? Ao contrário, esse alguém é hostil comigo. Então, eu quero um sim, que é o afeto, e eu tenho um não, que é a hostilidade. Quando eu quero que não aconteça alguma coisa, e acontece comigo. Então, também, eu queria um sim, né? Por exemplo, eu gostaria que todas as pessoas fossem sinceras comigo, né? Que não mentissem para mim. Né? Então, eu quero um sim, eu quero que ninguém minta para mim. Mas as pessoas mentem. Então, eu tenho um não. E aí, a resiliência em lidar com essa situação de eu querer um sim e obter um não, isso é o perdão. Tá? Então, não é nada religioso, não é nada divino, é uma opção da consciência de cada vez ir adquirindo mais habilidade para lidar com as frustrações. Bom, e dentro daquilo que nós tínhamos comentado a respeito dos paradeveres intermissivos a nível de egokarma, grupo karma e polikarma, né? Então, quanto mais nos exercitamos, né? Aí é um crescendo, né? Nós começamos a exercitar o autoemperdoamento, tá? Procurando nos melhorarmos, trabalhando as nossas autocorruptibilidades ainda, né? As nossas anticosmoeticidades. Nós vamos trabalhar no nível do grupo karma, exercendo o nosso perdão com aqueles que estão junto conosco nesse momento evolutivo, sabendo lidar com as frustrações, aprendendo a trabalhar o perdão, né? E aí nós vamos gradativamente adquirindo habilidades e condições de exercitar, né, o perdão no nível policármico, que é o perdão antecipado universal, que tanto, né, o professor Valdo, inclusive, falava muito, não é, nas tertúlias, vocês estão perdoados até o ano 3000, né, fazia aquela brincadeira. Isso nada mais é do que o exercício do perdão antecipado universal.
como que se dá isso, né? Então, o verdadeiro perdão é o perdão sem reservas, antecipado, universal. O perdão antecipado universal é a síntese da paradireitologia. Por quê? Porque a paradireito significa mega fraternidade. Então, quando que nós vamos conseguir atingir o perdão antecipado universal? É quando nós nos tornarmos mega fraternos. À medida que a gente compreende as leis universais e à medida que a gente avança no fluxo do cosmos, está mais harmônico com o fluxo do cosmos, à medida em que nós nos amamos mais, nós temos mais autorrespeito, mais autoestima, nós vamos conseguir lidar melhor com os nossos diferentes, não é? Com aquelas consciências que são diferentes de nós, com aquelas consciências que estão ao nosso lado, nos sinalizando algo que nós temos que mudar, porque quando a gente tem um conflito ou uma desafeição, isso é um sinal, isso nos sinaliza que nós temos algo a modificar, para conseguir chegar num nível em que nós tenhamos, então, um vislumbre da mega fraternidade. Talvez não seja para essa vida, né? Provavelmente não será para esta vida, mas nós vamos exercitando a nossa mega fraternidade. E quanto mais mega fraternos, mais nós seremos acolhedores e mais compreensivos com a própria natureza das consciências com as quais nós interagimos. Tá? E não vamos esperar delas tanto quanto a gente espera hoje. Porque hoje, quando a gente convive com alguém, a gente espera alguma coisa daquela pessoa, daquela consciência que está ali. Seja um filho, seja um pai, seja um colega de trabalho, seja um companheiro, marido. Nós temos uma expectativa em relação àquela pessoa. Agora, quando a gente adquire um nível de harmonia íntima, de anticonflitividade, através do exercício do autoimperdoamento e do heteroperdoamento, né, nós vamos automaticamente deixar de ter expectativas em relação aos outros. Porque a evolução, né, ela é uma questão de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha evolução. Então, a expectativa eu tenho que ter em relação a mim, ao meu desempenho evolutivo, e não em relação aos outros que convivem comigo. Então, quanto mais eu compreendo isso, quanto mais eu me aproprio da minha própria evolução, mais mega fraterno e mais, então, eu poderei estar exercendo esse perdão antecipado universal. Porque, na verdade, esse conceito que o professor Valdo sempre trouxe muito, do autoimperdoamento e heteroperdoamento, ele nada mais é que isso. Nós temos que ser autoimperdoadores, porque a evolução é individual, claro que ela respinga no grupo. Né? Por que respinga no grupo? Porque o grupo nos mostra quem nós somos realmente. Né? O grupo nos mostra aquelas situações, aqueles traços que nós precisamos reciclar. Né? Então, quanto mais autoimperdoadores, mais próximos do perdão antecipado universal nós estaremos. E aqui, como o professor Valdo colocou no Lexio de Ordo Pensatas, esse perdão antecipado universal inclui perdoar as pulgas, os desafetos e os amigos, contudo, não significa ser cúmplice dos erros alheios. Então, o heteroperdoamento, né, quando nós conseguimos ter um nível de anti-inconflitividade, né, íntimo, né, à medida em que nós vamos nos harmonizando com o fluxo do cosmos, nós, mais próximos da mega fraternidade, muito mais perdoadores nós seremos. Até que, quando a gente chegar num nível evolutivo maior, né, mais próximo do serenão, nós vamos conseguir exercer o perdão antecipado universal. Então, o perdão, né, é um para-dever intermissível. Eu não tenho dúvidas disso. Né? Por quê? Porque não há fechamento da conta da interprisão grupocármica sem o perdão. Nós sabemos que o grupo karma, né, a nossa convivência com o grupo,
ela tem estágios, né? Começa lá na interprisão, quando nós praticamos atos anticosmoéticos que lesaram várias pessoas, ou que nós trouxemos várias pessoas para praticar atos anticosmoéticos conosco, geramos uma interprisão. E depois, então, isso vai passando da interprisão para a vitimização, para a recomposição, até a libertação. Então, quando é que fecha a conta grupo kármica, né? Quando a gente consegue recompor com todos aqueles que nós lesamos nas nossas múltiplas existências e atingir o nível da libertação. Agora, sem o perdão, não se fecha essa conta, porque sempre, se não houver perdão, nós vamos estar sempre revezando na condição de vítima e de algoz. Porque se hoje nós somos vítimas de algum ato anticosmoético, com certeza, numa vida anterior, nós já fomos algozes. Então, cabe a nós a reflexão e a autorresponsabilização por isso, né? Então, chega de responsabilizar os outros pelos nossos problemas. Chega de botar na conta dos outros as nossas dificuldades perante a evolução, tá? E o perdão é um ato de empoderamento, né? Embora essa palavra esteja um pouco desgastada, mas é isso mesmo, é a consciência tomando conta de que o poder sobre si, o exercício da felicidade, o exercício do bem-estar e da autoestima passa por ela assumir que ela é responsável pela própria evolução. Esse é o sentido maior do perdão. Então, além disso, né, a desafeição impede a assistência, porque é para dever intermissivo a interassistência. Nós todos aqui estamos sujeitos a dependências menores ou maiores de outras consciências, né? E nós, principalmente, que fizemos curso intermissivo, nós temos como cláusula pétrea da PROEX a interassistencialidade. Então, se eu não me harmonizo intimamente com os outros, eu não tenho como assistir. Não tenho como assistir uma pessoa com a qual eu ainda tenha algum resquício de desafeição, eu cobre alguma coisa dela, eu acho que ela me deva alguma coisa, né? Não tenho como assistir. Então, por isso é importante a gente exercitar o perdão. O perdão é tema de disciplina dos cursos intermissivos. Nós tivemos essas disciplinas teóricas e agora é necessário a gente pôr em prática esses conceitos e é fundamental para a consecução do Estado Mundial Cosmoético. Não haverá Estado Mundial se não houver perdão entre as consciências e num nível mais amplo entre os povos, né? Nós vemos diariamente a dificuldade que existem em várias nações, vários povos a exercitar o perdão, né? E aí continuam as guerras multisseculares. Então, há de começar, né, intraconsciencialmente essa ideia de exercitar o perdão para que um dia a gente possa, então, ter o planeta, né, numa condição mais evoluída, que se possa ter o que se chama de Estado Mundial Cosmoético. E, então, para finalizar, eu deixo essa reflexão. O maior ajuste da consciência às leis do cosmos é a autovivência da mega-fraternidade. E para a vivência da mega-fraternidade, né, e aqui inclusive a autovivência da mega-fraternidade, fundamental é o exercício desse binômio auto-imperdoamento e hétero-imperdoamento. Nas minhas reflexões, nos meus estudos a respeito do perdão, a autovivência da mega-fraternidade tem como fundamento
o autoimperdoamento. Enquanto o autoimperdoamento cosmoético, evidentemente, né? Friso essa questão que eu acho que é importante deixar bem claro, que o autoimperdoamento é um exercício de autoestima, é um exercício de amor próprio, porque na medida em que nós vamos conseguindo burilar as nossas arestas, trabalhar os nossos trafares, nós vamos nos tornando mais seguros, mais confiantes, mais harmônicos, nós vamos gostando mais de nós mesmos. E quanto mais a gente gostar de nós, mais nós gostaremos dos outros. Então, a importância desse binômio autoimperdoamento e heteroperdoamento para a vivência da mega fraternidade. Essa é a reflexão final que eu deixo aqui. Agradeço a participação e a oitiva de todos. Peço desculpas aí pelas quedas da internet. E faço também uns comerciais, né? Da Juriscons, tem algumas atividades que são permanentes, como, por exemplo, debate de conteúdos paradireitológicos, todas as terças-feiras, das 19 horas às 20h30, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Temos também agora, no dia 22 de setembro, oficina Campo da Escrita, que é uma atividade sem pré-requisito, sábado, 22 de setembro, em São Paulo. Próximo curso Teáticas da Mega Fraternidade, 29 e 30 de setembro, em Cascavel. Em Porto Alegre, no dia 1º e 2 de dezembro. O curso Teáticos da Mega Fraternidade são campos bioenergéticos que têm o objetivo de qualificar as interações, as relações interpessoais, de trabalhar as condutas anticonflitivas e dinamizar, né, esse processo da gente melhorar essa questão da mega fraternidade. E a dinâmica parapsíquica da mega fraternologia, em São Paulo, dia 6 de outubro, das 19 às 22 horas, professor Epicom Marcelo Silva. Eu, mais uma vez, agradeço a participação de todos e espero que tenham gostado do tema. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. E se gostaram da temática a respeito do perdão, eu recomendo, então, a leitura do verbete Técnica do Perdão. Vejo aqui que a Elisa está fazendo um questionamento. A Elisa pergunta, na sua prática, o que você acha mais fácil? O autoimperdoamento ou o heteroimperdoamento? Uma ótima pergunta, Elisa. Sabe que eu não tinha pensado a respeito. Eu acho que as duas coisas são, dependendo da situação, tem o mesmo nível de dificuldade. Agora, talvez até o autoimperdoamento seja mais difícil, porque às vezes é difícil a gente enxergar aquele traço fardo que a gente dói muito ver, onde a gente erra. Apesar de que os erros eles são sinalizados na convivência com o outro, né? Quando a gente tem um conflito com o outro, pode contar que tem um erro nosso ali também que deve ser observado. Então, olha, refletindo a respeito disso, eu penso que o autoimperdoamento seja mais difícil de exercer, porque ele envolve um reconhecimento franco de algum traço fardo, algum traço anticosmoético e antievolutivo que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, está na nossa cara e a gente não enxerga. Agora os outros às vezes apontam e a gente não gosta. A Elisa novamente. Então, existe na sua prática alguma técnica para aplicação do perdão? Sim, sim, existe dentro. O próprio verbete, a técnica do perdão, ele tem ali
vamos dizer assim, um passo a passo de como a gente pode exercitar o perdão, porque, como eu coloquei antes, ele é um processo. E no meu ponto de vista, até ele é uma técnica de viver. O perdão, porque é uma necessidade, o perdão é uma necessidade diária, desde a coisa mais básica até a grandes situações, né? Porque é um exercício de resiliência. Então, por exemplo, às vezes a gente está na fila do supermercado, enfim, no trânsito, a fila não anda. Eu tenho duas opções, né? Ou eu sou resiliente com aquilo ali, procuro tirar o melhor proveito, né? Ou eu fico estressada, né? E não perdoo, enfim, né? Fico culpando, vamos dizer assim, né? Ou porque, vamos supor, no caixa do supermercado, né? Que às vezes acontece, a gente está ali e tranca o caixa, né? Então, às vezes a gente fica responsabilizando a caixa, jogando energia, né? Pensionizando negativamente contra aquela pessoa que ela está ali fazendo, enfim, o trabalho dela também. E é um exercício de perdão, porque é um exercício de resiliência, estar ali, né? A responsabilidade por como eu me sinto naquele momento é minha, de mais ninguém. Eu não tenho que culpar a caixa, a moça do caixa, porque a fila não anda. Agora, eu tenho que ver por que aquilo me incomoda. E isso aí entra a questão do autoemperdoamento. Eu vou me analisar por que eu me incomodo de estar ali, né? Daí o que é? É o ego, por que eu me sinto com o meu ego, o que atinge o meu ego eu ficar ali parada na fila do caixa, né? Às vezes é uma coisa boba, mas revela uma grande dificuldade que a gente tem, né? Porque, na verdade, quem não gostaria de chegar na fila de caixa e ser atendido em primeiro lugar, né? Então, isso aí pode revelar até um comportamento monárquico, né? De achar que, ou narcísico, de achar que eu tenho que chegar e todo mundo tem que abrir as portas para mim e estender o tapete vermelho, né? Então, são essas situações, é no dia a dia. Há quanto tempo você vem realizando sua pesquisa? Bom, eu comecei a pesquisar o perdão já faz comecei há uns bons 10 anos atrás, mas depois eu deixei de lado a pesquisa. E uns 3 anos, mais ou menos, 3 anos, 4 anos atrás, aí, me surgiu um evento bem difícil na vida e eu retomei, então, a estudar a questão do perdão, porque eu precisava entender melhor aquilo ali, porque eu queria perdoar, entende? E era muito difícil, eu não conseguia perdoar. Achava que eu tinha que perdoar, mas me faltava recursos para saber como lidar com aquilo ali. E aí, então, eu fui pesquisar mais a fundo para entender melhor esse processo. E dentro dessa situação difícil de vida que eu passei, eu entendi que, na verdade, quem precisava mais de perdão era eu mesma. Então, porque se aquela situação toda que eu estava vivendo não era por acaso, né? Não era uma injustiça do cosmos, vamos dizer assim, né? Era o resultado das minhas próprias ações anticosmoéticas em algum momento de vida, né? Então eu compreendi que, na verdade, eu precisava entender melhor o perdão para mim, né? E aí foi que eu me aprofundei mais no estudo e consegui entender melhor essa temática. E você detectou fase em sua pesquisa sobre perdão? Sim, detectei. Como eu falei, né? Desde a dificuldade de perdoar, e aí eu fui fazendo e coloquei no meu verbete, lá, a técnica do perdão, todas as etapas que eu passei e que eu acho que são importantes para a gente poder superar as mágoas, os ressentimentos e compreender, né? Na verdade, não é compreender o outro, é compreender a si mesma frente àquela situação. Porque
assim, até às vezes tem uma associação de que a gente tem que compreender o outro para perdoar. Não, a gente não precisa compreender o outro, a gente tem que compreender a si mesmo. Né? O outro, quem tem que compreender é ele próprio. Né? A gente tem que compreender a si mesmo. Se ele fez o que ele fez, algum motivo, alguma justificativa ele tinha. Então, eu tenho que compreender o que aquilo me afetou e como eu posso tirar o melhor proveito disso em termos de evolução. Não sei se respondi adequadamente. Tá? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Espero que eu tenha conseguido passar a parte, né, da minha autopesquisa. E já antecipo que eu estou trabalhando num curso sobre esse tema. E aí esse curso vai trabalhar também as técnicas utilizadas para conseguir superar os traumas e ressentimentos, enfim, todas as situações que a gente precisa superar para poder ascender na escala evolutiva, né? Porque com mágoa no coração, né, a gente não consegue avançar. A gente tem que estar livre e leve, né? O perdão nos torna leves e nos aproxima mais do fluxo do cosmos. Isso é perceptível. Então, agradeço a oportunidade e encerramos por aqui, então. Muito obrigada. Um abraço para todos e um ótimo final de semana.